Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA CPTI 11 da Capitânia. E a gente vai falar do relatório do mês de maio. Sim, você não viu errado, mês de maio, porque a Capitânia normalmente atrasa os relatórios dela. Tanto que ela lançou esse relatório no final da semana passada. A gente está trazendo apenas hoje porque tinha alguns vídeos na frente, por isso a gente não trouxe antes. Mas ele lançou dentro desse mês de julho, no final da semana passada, ou seja, cerca de 8 dias atrás. E esse relatório do mês de maio trata dos dividendos que foram pagos no mês de junho. Mas a gente já sabe e por isso já vai passar para você quais foram os rendimentos agora do mês de julho. Antes vamos passar algumas informações importantes para vocês sobre o fundo. No momento, o dividend yield dos últimos 12 meses do fundo se encontra em 14,49%. Considerando que esse fundo aqui é middle risk, sim, middle risk, a maioria dos FIINFRAs é high grade, esse aqui já é middle risk, mas é bem no início do middle risk. Vai ter gente que pode até considerar ele high grade, eu considero ele já middle risk. E esse 14,49% ao ano de dividend yield é um bom dividend yield mesmo considerando ele middle risk. No momento o P sobre VP dele está 1,01, ou seja, está com 1% de ágio. Está praticamente no valor patrimonial, mas fazendo aquilo que eu considero justo, que é trazer o valor de mercado para o valor patrimonial, aquele dividend yield que eu passei para vocês subiria, meus amigos, de 14,49 para 14,6, ou seja, aumentaria mais ainda o yield distribuído nos últimos 12 meses. O último dividendo que foi pago já nesse mês agora de julho foi novamente, assim como no mês passado, de R$1. A gente vai trazer nesse relatório que o dividendo pago no mês passado foi R$1 e esse mês novamente R$1. Esse R$1 corresponde a 1% de yield do mês. Se você olhar o relatório do mês passado, vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho para você ver. Esse yield é igual ao do mês passado. Trazendo aqui o relatório do mês de maio, a gente vê que no mês de maio o valor de mercado estava R$100,80 da cota, muito próximo do valor que está atualmente, agora está um pouquinho menos. O valor patrimonial da cota era 97,84, praticamente a mesma coisa de atualmente. Essa questão de taxa de administração e taxa de performance, ele não vai citar porque a gente está sempre citando, mas são taxas bem ok, principalmente a taxa de performance que não existe. O fundo agora está com patrimônio líquido já apresentado aqui de 1.343 milhões, um patrimônio líquido muito bom. Maiores FIINFRAs da nossa bolsa em relação a patrimônio líquido. Número 1, lembrando, é o CADIF. Número 2, o Juro 11. Número 3, o BDIF. E aqui o número 4 é o CPTI 11. Em termos de cotistas, ele está na posição número 2. Ele só perde para o Juro 11. O Juro 11 tem mais de 70 mil cotistas atualmente e ele está com 40 mil. E aqui nesse relatório, como eu falei para vocês, ele mostra o pagamento que foi feito no mês de junho, anunciado no final de maio, ou seja, R$1, igualzinho ao desse mês, que foi anunciado no final do mês de junho e paga agora no mês de julho. Agora eu destaquei também esse dividendo que ele pagou no mês de abril e foi anunciado no final do mês de março, de R$1,75, porque esse aqui foi aquele dividendo que os fundos gostam de distribuir para atrair o pessoal para entrar na emissão do fundo. O fundo estava emitindo nessa época aqui do mês de abril, então ele estava querendo captar 600 milhões e ele conseguiu captar. Também o fundo que tinha, se você olhar para trás, ele tinha esse padrão de distribuir R$1 ou um pouquinho acima de R$1, distribuir R$1,75. Muita gente pensou, vai ser o novo patamar de distribuição do fundo, vou entrar nessa emissão. Só que não, ele emitiu e depois de emitir, já caiu para R$1,10, você vê aqui, depois R$1. Provavelmente, pelo jeito, ele vai tentar manter essa distribuição de R$1. Essa distribuição de 75 foi realmente para atrair o pessoal. Nos últimos vídeos eu coloquei que ele fez raiva, mas captou bem, captou forte. Por quê? Exatamente que ele emitiu abaixo do valor patrimonial e muita gente detesta isso porque considera que destrói valor do fundo. Basicamente é por isso que teve muita gente que ficou com raiva do fundo. Vamos aqui aos comentários do gestor e aí ele fala que agora o CPTI está com 73 ativos. No mês passado, para quem viu o vídeo que eu coloquei nesse instante, viu que ele estava com 52 ativos, por isso que até eu falei, assista o vídeo anterior, porque em relação a esse relatório agora, há uma mudança radical, tanto nessa quantidade de ativos, que aumentou em 21 ativos, como também na DRE. Vocês vão ver, quem viu o vídeo vai sentir o impacto, tanto na DRE como na lista de ativos do fundo. Então, mudou também a taxa média de ativos do fundo, que agora é IPCA mais 8,73, que é como eu falei, eu considero isso aí já middle risk, até um IPCA mais 8,5 já está no limite, entre o high grade e o middle risk. Isso aqui já está ultrapassando um pouquinho, mas ainda está no iniciozinho do middle risk. Não é algo quase, por exemplo, high yield. O high yield seria mais ou menos um IPCA mais 10,5, e aqui eu acho que ainda considero bem no iniciozinho do middle risk. O fundo teve um resultado de caixa
de 58 centavos apenas e pagou quanto? R$1. Mas só que o resultado contábil do fundo, que foi o que ele está considerando para fazer os pagamentos, foi R$1,05, ou seja, é como ele tivesse colocado em caixa 5 centavos por cota. Aí ele coloca aqui, top 5 maiores exposições: Codesa, Liga Telecomunicações, IFIM, MetroRio e Triple Play. Isso aqui deve ter sido o estagiário que fez, porque isso aqui está errado. Na realidade, tem 2 outros devedores que deveriam estar nessa lista e MetroRio e Triple Play não deveriam estar. Eles estão numa posição inferior a isso aqui. A gente vai mostrar daqui a pouquinho na carteira do fundo. Aqui nos comentários do gestor, ele agradece aos novos 15 mil investidores que entraram na última emissão do fundo, na sexta emissão, ou seja, o fundo basicamente tinha 25 mil investidores, 25 mil cotistas e conseguiram captar mais 15 mil cotistas com essa emissão, que captou 608 milhões, fazendo o patrimônio líquido crescer para 1,3 bilhões. E com essa emissão, eles conseguiram melhorar a diversificação da carteira, aumentando para 73 ativos, como eu falei para vocês, 21 ativos a mais do que tinha no mês anterior. E aí ele fala que encerraram um mês com a carteira 100% alocada. E aqui a gente vê a tabela de sensibilidade. E antes de explicar o que é isso, eu gostaria de perguntar para você: você possui o CPTI 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira? Aumentar a posição que você tem, reduzir a sua posição ou até mesmo zerar a sua posição? Que outro FII Infra você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FII Infras, que eu direi quais são os meus FII Infras. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve agora. Se você quer ficar bem informado sobre FII Infras, FIAGos, fundos imobiliários e até ações, não deixe de se inscrever aqui, deixar aquele likezão, comentar aqui, ativar o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Novamente, pedimos uma meta de 500 views. Se batermos essa meta, mais ou menos no meio do mês de agosto, estaremos trazendo mais uma vez o relatório do mês de junho aqui do CPTI 11 da Capitânia para vocês. Essa tabela de sensibilidade, para quem não sabe como é que funciona, ele já está falando que esses valores são pós-custos, ou seja, retirando a taxa de administração. Ele está dizendo que se você comprar o fundo atualmente, que ele está nessa faixa aí de R$99 atualmente, você vai receber um retorno do seu investimento de IPCA mais 7,4%. Lembrando que atualmente a NTNB está mais ou menos IPCA mais 6,1%. Deu uma quedinha do mês passado para cá. Então, em relação a NTNB, ele nos dá um spread de 1,3%, mas lembrando que a NTNB, na melhor das hipóteses, você paga 15% de imposto. Ou seja, na prática, como aqui não tem desconto de imposto de renda, é como se o spread fosse quase 3%, praticamente 3%. E considerando que esse aqui é um investimento bem seguro, apesar de ter uma variação de cota e tudo mais, é um spread muito bom, quase 3% em relação à NTNB, que é um investimento altamente seguro. Aqui a gente vê a DRE do fundo, e aqui está mostrando a DRE de caixa. A gente vê que teve um aumento absurdo nas receitas do fundo, mas pessoal, a gente tem que ver que o fundo praticamente dobrou de tamanho. Ele tinha cerca de 700 milhões no mês anterior, no mês de abril, e passou para 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, praticamente dobrou de patrimônio líquido, ou seja, as receitas tinham que praticamente dobrar também de valor. Então, basicamente é isso que aconteceu. Não vou considerar isso aqui um aumento real. Isso aqui foi um aumento porque aumentou a quantidade de debêntures, aumentou a quantidade de devedores, então, consequentemente, aumentou a quantidade de receitas do fundo. Então, isso aqui fica meio fake. Vamos ver como é que vai ser no mês de junho. Aí sim a gente tem uma noção melhor de quanto é que vai ficar as receitas do mês a partir desse mês seguinte, quando a gente tiver pelo menos 2 meses para comparar com a mesma quantidade de ativos. Então, por isso a gente nem pode se aprofundar muito aqui nessas questões, nesses números, porque tem essa dificuldade para a gente comparar, porque aqui tinha uma quantidade de ativos que fazia a receita cair mais ou menos a metade. Então, a gente não tem muito como comparar. A gente pode comparar aqui em relação ao resultado por cota. Fica melhor de comparar. Então, a gente vê que no mês de abril, o fundo teve um resultado caixa por cota de 53 centavos e subiu para maio para 58 centavos. Aumentou 5 centavos no resultado por cota. Em relação ao resultado contábil, por cota, passou de 83 centavos para R$1,05, ou seja, em termos contábeis, teve um aumento grande aí de 22 centavos. Aí o fundo aqui distribuiu R$1,10 no mês de abril, ou seja, teve que colocar dinheiro para complementar essa renda, e agora, em vez de ele colocar dinheiro, ele reteve dinheiro, porque teve um resultado contábil de R$1,05 e ele pagou apenas R$1. Aqui a gente vê a real exposição do fundo em relação à exposição por
segmento ou por setor, o fundo está com 22% em saneamento básico, 20,7% em rodovias, 19% em telecomunicações, 17,1% em geração de energia. Isso totaliza um percentual nesse top 4 setores que o fundo investe, 79%, ou seja, o fundo é bem concentrado nesses 4 tipos de setores aqui. Agora, em relação aos devedores, você vê que está errado aquela lista que ele mostrou lá em cima. Você vê que aqui o número 1 em termos de devedor é a Casan, com 4,06%. Por que a Casan não aparecia lá naquela lista? Porque aquela lista está mostrando os 5 maiores devedores que possuem apenas uma debênture. A Casan são 2 debêntures e a Oceânica também são 2 debêntures. Aí o estagiário lá olhou as 5 que tinha em primeiro lugar, considerando só uma debênture, e aí colocou lá naquela lista do começo do relatório. Mas aqui o percentual é somando as debêntures espalhadas pela lista de ativos do fundo. Então, somando as 2 debêntures da Casan, ela se torna o maior devedor do fundo, com 4,06%. O que eu considero, como eu falo sempre para vocês nos vídeos, uma ótima diversificação, porque o ideal é que seja até 5% patrimônio líquido ligado, atrelado a um devedor. E aqui está apenas 4,06% no maior devedor. Aí temos 3,91% da Codesa, 3,39% da Liga Telecom, 3,18% da IFIM. Esses 3 devedores estavam naquela lista, só não estava a Casan e a Oceânica. Depois delas, aí sim aparece a Metro Rio e a Triple Play. Outra coisa que eu não gostei foi dessa questão aqui da quantidade de debêntures sem rate. Agora são 30%. Ele era um fundo que tinha uma maior quantidade de debêntures com rate. Agora não. 30% está sem rate. Se eu não me engano, um dos que tem a menor quantidade de debêntures sem rate, por exemplo, é BDIF e BOD 11, o famoso bodão, eles estão na faixa, se eu não me engano, de 25% de debêntures sem rate. E aqui agora ultrapassou. Ou seja, o fundo, como eu falei, agora é middle risk e está mais arriscado porque tem essa quantidade alta de debêntures sem rate. 30% da carteira agora está sem rate. E para fechar, a gente chega aqui na carteira do fundo e a gente vê que desses devedores sem rate, por exemplo, a Codesa é sem rate. E ele está com essa taxa que realmente parece estar correta, como eu já tinha mostrado no mês passado, de CDI mais 10,5. É uma taxa ultra high yield, pessoal, porque CDI mais 5 já é high yield. CDI mais 4,5, se você for bem rigoroso, já é high yield. E aqui é CDI mais 10,5. Isso é ultra high yield já. É uma taxa altíssima. E é o segundo maior devedor do fundo, porque o maior agora é a Casan, um pouquinho acima dela, ó, a Casan tem 2 debêntures e não tem rate. Outro devedor grande, por exemplo, do fundo é a IFIM, que também não tem rate, só que a taxa dela é uma taxa mais ok. É IPCA mais 7,36, uma taxa high grade. Agora, a Liga Telecom, que também é um dos maiores devedores do fundo, esse tem rate, pelo menos isso, mas a taxa dela é IPCA mais 11,13, ou seja, já pode considerar high yield também, apesar de ela ter essa vantagem de ter rate, ter um rate a mais, mas infelizmente também é uma taxa high yield. Aí você vê as taxas da Casan, são IPCA mais 9,66 e CDI mais 8,79, aqui uma taxa já middle risk e aqui uma taxa high yield também pesada, 8,79, e também não tem rate, o que não é muito legal. E a gente vê a da Oceânica. A Oceânica é um daqueles devedores maiores que também tem 2 debêntures, mas a gente só tá vendo uma debênture aqui, a gente vai ver a outra daqui a pouco. Também é sem rate e também tá com a taxa alta, CDI mais 9,34. Já é uma taxa daquela bem arriscada também. O que eu não gostei também, ela ser sem rate. Aqui, além do nome do tipo de ativo, você vê o nome do devedor. Aqui você vê nessa coluna o valor que esse devedor deve, com o seu respectivo percentual em relação ao patrimônio líquido devido. Aqui, os rates de quem tem. E aqui você vê o indexador e suas respectivas taxas. Não é à toa que ele tá com aquela pegada mais middle risk, porque tem muita coisa aqui high grade, middle risk, mas agora ele tem esses high yield puxando a taxa média do fundo para cima. E aqui a gente tem os últimos devedores do fundo. Você vê de novamente o tipo de ativo. Você vê agora mais outra CRI, aqui o valor que o fundo tem em caixa. Ó, aquela outra debênture da Oceânica, também sem rate e com a taxa IPCA mais 8,75, que é uma taxa já no início do middle risk. Temos mais dinheiro do fundo aqui em caixa. Aqui 12 milhões, quase 800 mil e aqui mais 700 mil. E temos mais um FDIC bem aqui embaixo. E novamente você vê aqui o nome dos devedores, juntamente com o tipo de ativo. Aqui a coluna dos valores devidos por cada um desses devedores. Aqui o percentual do patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores. Seus respectivos rates, que você vê que a maioria
tem rate, lá em cima aqueles que devem mais tem vários sem rate, e aqui temos os indexadores e suas respectivas taxas. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views, sim, 500 views, se batermos essa meta, mais ou menos lá pro meio do mês de agosto, estaremos trazendo mais um relatório, no caso o relatório do mês de junho, aqui do nosso querido CPTI 11 da Capitânia. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!